Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula agora iniciando a anatomia vascular. E a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia e também associar anatomia com aneurismas. E no caso aqui da nossa primeira aula de vascular vai ser aneurisma da carótida interna e cerebral posterior. Meu nome é César Kabashi, sou neurocirurgião pelo Hospital do Mandaki e fundador do SOS Neurocirurgia. Espero que a partir desse momento do curso você já saiba quem eu sou. E aí é o seguinte, pessoal. A partir do tempo aqui dando aula com vocês, eu percebi que vocês são um pouco ansiosos e querem saber o que tem na aula. Mas antes da gente começar a nossa aula de fato, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Você já tentou ler o rótulo e tentar ver anatomia vascular lá no rótulo? Eu pus isso como meta para mim de terminar e ler o rótulo inteiro durante a minha residência. No R1 eu fui tentar ler o rótulo. E quando eu abri o rótulo e comecei a ler o rótulo, e a versão que eu tinha era em inglês, tá? Não era nem em português, um pouquinho mais difícil. Comecei a ler o rótulo, eu não conseguia ler o rótulo. Eu achava muito difícil aquela leitura. O rótulo é o melhor livro de anatomia microcirúrgica. Eu precisava ler aquele livro. Eu preciso saber todo o conteúdo que tem dentro dele para eu me tornar um neurocirurgião. Mas, cara, como eu comecei a ler, eu falei, puta, é muito difícil essa leitura. Eu desisti de ler o rótulo. Naquele momento, no R1, eu desisti de ler o rótulo. E aí eu continuei a residência, achei que eu ia conseguir de outra maneira, eu realmente procurei outras fontes, tentei entender os segmentos arteriais fora do róton. Tudo bem, consegui, mas eu ainda assim achava que faltava alguma coisa, porque eu sabia onde estavam os segmentos arteriais, mas quando eu botava na anatomia microcirúrgica, quando eu ia para cirurgia, eu ficava perdido. E aí quando chegou no R3, que eu estava mais no centro cirúrgico, eu estava ali pronto para fazer aquelas cirurgias, os acessos transsilvianos e ver as artérias de fato, eu falei, eu preciso ler o róton. Eu vou ler o róton de novo. E eu fui atrás, eu li o rótulo, e por mais de que naquela página aparece um texto, 2 páginas depois vem a imagem, é uma leitura difícil, é uma leitura densa, eu precisava saber o que tinha ali dentro do rótulo. E eu não quero que vocês passem por essa dificuldade que eu passei, eu não quero que vocês desistam do rótulo. Eu quero que vocês leiam o rótulo, mas eu quero facilitar para vocês a leitura do rótulo. E como eu vou facilitar para vocês? Com essa aula aqui, com essas aulas de anatomia vascular. A gente vai conseguir então desmistificar todos os segmentos arteriais de maneira esquemática e depois ainda juntar isso na anatomia microcirúrgica. Eu vou ver o que é o esquema para depois eu chegar e ver na imagem dentro da cirurgia entender onde está aquela artéria que eu falei que é ramo de tal segmento da carótida interna. E é assim que a gente vai entender a anatomia microcirúrgica. A gente vai do básico para o avançado, do simples para o difícil. E assim a gente vai juntando, mesclando esses conhecimentos. E assim eu faço vocês entenderem tudo que a gente vai aprender na aula de hoje, que é os segmentos da carótida interna e os seus ramos, os aneurismas da carótida interna e como eu devo clipá-los, a realização da clinoidectomia anterior, os segmentos da cerebral posterior e os aneurismas da cerebral posterior e também os acessos usados para a cerebral posterior. E aí é o seguinte, a gente tem que entender no meio da aula, e eu vou chegar nesse ponto no meio da aula, por que eu estou falando de carótida interna e cerebral posterior? Onde é o ponto de junção dessas duas artérias que você acha que está muito distante quando você está pensando em anatomia simples e não na anatomia microcirúrgica, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Perfeito, a gente começa no simples, vai para o avançado. No simples, a gente então vai para a parte esquemática aqui. Eu gosto muito de desenhar dessa maneira, onde eu estou vendo a carótida numa visão lateral. Onde quando a gente tem na visão lateral, a gente tem algumas curvas. E sempre a carótida na visão lateral ela vai subir e curvar para frente. Subir e curvar para frente. Subir e curvar para frente. Então, como a gente faz a visão desse subir e curvar para frente? Desse jeito aqui, ó. Subiu e curvou para frente. Subiu e curvou para frente. E o último segmento, ela curva para trás. E a gente tem duas classificações principais. Uma mais simples, mais anatômica, que é a do rótulo, e uma mais radiológica, que é a Bautelier, que é um pouquinho mais complexa e tem mais segmentos. Então, a do rótulo, o que acontece? A gente tem aqui, então, 4 segmentos da carótida, que são, primeiro deles, segmento cervical, que vai desde a bifurcação carotídea até a sua entrada ali no canal carotídeo, né? O segundo segmento, segmento petroso, que é essa primeira curva para frente, onde a gente tem, então, a carótida passando em contato com o osso petroso, até a borda ali onde ela entra no seio cavernoso, para a gente vir aqui no segmento C3, que é o segmento cavernoso, onde então ele termina no final do seio cavernoso, lá no anel dural distal, ela acaba o segmento C3 e começa o segmento C4, que é o segmento supraclinoideu, ou seja, acima da clinoide anterior. No segmento supraclinoideu, a gente pode dividir em 3 segmentos, nomeando baseado nas artérias que saem de cada um desses segmentos. Artéria oftálmica, artéria comunicante e artéria
coroideia. Comunicante posterior, coroideia anterior. Uma que vai para a anterior, que é a artéria oftálmica, e outras duas que vão para a região mais posterior, que é a comunicante posterior e a coroideia anterior. Vamos agora ver um pouquinho mais complicada essa classificação, que é a parte radiológica. A gente, em vez de ter 4 segmentos, e o quarto podendo ser dividido em 3 segmentos, a gente vai ter 7 segmentos. O 1 continua sendo o segmento cervical, que vai da bifurcação até lá no forame carotídeo, no canal carotídeo. O C2 continua sendo o segmento petroso, porém a gente diminui um pouquinho ele, encurta um pouquinho ele, porque quando ele passa ali pelo forame lácero, ele muda de nome. Ele não é mais petroso, ele vira segmento lácero. Ele não entra no segmento lácero, ele passa ali, que tem um ligamento chamado ligamento petrolingual, e esse seria o limite e a transição de C2 para C3, que é o segmento lácero. Então, quando o C3 entra no seio cavernoso, a gente começa o segmento C4, que é o segmento cavernoso. E então, quando passa acabou o seio cavernoso, entrou no anel dural proximal, a gente tem um segmento que fica entre os anéis durais, proximal e distal. Um segmento que está logo embaixo da nossa clinoide anterior, que é o segmento clinoideu. E aí o que a gente chama de segmento supraclinoideu aqui, ele já divide. Divide em 2 em vez de dividir em 3, como a gente fez lá no rótulo. E 2 é o seguinte: segmento oftálmico, que é C6, onde sai a artéria oftálmica, que vai lá para a anterior, e segmento comunicante, da onde sai a artéria mais calibrosa desse segmento, a comunicante posterior, que vem para posterior. E logo nesse segmento a gente também tem a artéria coroideia anterior, que é esse segmento que vai desde a origem da artéria comunicante até a bifurcação da nossa artéria carótida interna. Show! Acabou por aqui? Não, não acabou por aqui. Você viu os segmentos, a gente definiu cada um dos limites desses segmentos, e agora a gente vai para os ramos de cada um desses segmentos. E aí fica um pouquinho mais tranquilo porque eu posso pular alguns. Por exemplo, o cervical, pula. Vamos direto para o petroso. Petroso a gente tem carótido, timpânico, mandibular e vidiano principalmente. C3, pula, vai direto para o C4, que é o segmento cavernoso. E aí a gente vai então dividir C4, a gente divide em umas partes, a gente divide C4. A gente divide C4 em segmento, em parte ascendente, joelho posterior, que é a primeira curvinha para frente, parte horizontal, onde ela vem reta, e joelho anterior. Então tem um joelho mais de trás e um joelho mais da frente, o joelho posterior e o joelho anterior. Do joelho posterior sai um tronco importantíssimo para a nossa prova, que é o chamado tronco meningo hipofisário, de onde sai a hipofisária inferior e de onde sai uma artéria famosa pra caramba chamada Bernasconi Cassinari, que é a artéria que vai irrigar os meningiomas tentoriais. Então percebam que ela sai aqui do joelho posterior, por quê? A hipofisária inferior vai irrigar basicamente a neurohipófise, a hipófise da região mais posterior. E a Bernasconi Cassinari vai irrigar regiões mais posteriores também, lá perto da tenda. Então os meningiomas petroclivais que ficam por ali, os meningiomas tentoriais, elas que vão irrigar aqui. Dentro do segmento cavernoso ainda tem outros ramos, outro tronco que sai daqui, que é o tronco inferolateral. E além dele também a gente tem outras artérias capsulares de Macônio. No segmento clinoideu, pula. A gente vai direto para o oftálmico, que o oftálmico, a principal artéria que dá nome ao segmento, é a artéria oftálmica, que vai para a região anterior. E outra artéria que sai da parede medial, que vai irrigar a parte anterior da hipófise, é a artéria hipofisária superior. Inferior irriga a parte posterior da hipófise, a superior irriga a parte anterior da hipófise. E no segmento C7? Segmento C7, segmento comunicante, a gente tem a artéria que dá nome ao segmento, comunicante posterior, e a artéria coroideia anterior. As duas indo para posterior, uma mais calibrosa, uma menos calibrosa. Show de bola. Continuando, a gente só resumindo o que a gente acabou de falar, pula C1, C2, carótido timpânico vidiano. Pula C3, C4, tronco meningo hipofisário, hipofisário inferior Bernasconi Cassinari, tronco inferolateral e artérias capsulares. C5 pula C5, que não tem nada. C6, oftálmica e hipofisária superior. C7, comunicante posterior. E aí, ramos da comunicante posterior que a gente tem que lembrar são as tálamo-perfurantes anteriores e coroideia anterior. Ótimo. Isso aqui a gente resume tudo que a gente falou. Agora vamos transpor o esquema para a anatomia e a gente começa na carótida petrosa. A gente tem aqui uma imagem de secado, já tirado o lobo temporal, tirado todas as estruturas cerebrais e só tendo aqui a base, onde a gente vê a base do crânio e os triângulos do seio cavernoso, onde a gente tem aqui posterior ao nosso trigêmeo, posterior a V3, a parte petrosa da carótida interna. E percebam que a gente tem um nervinho aqui, um nervinho importante chamado de ESPN,
E esse nervinho, ele é o limite lateral da carótida petrosa. Muito importante a gente saber dessa anatomia, saber dessa visão, porque aqui, nessa região, medialmente a carótida petrosa, é onde a gente vai fazer a nossa petrosectomia anterior, o acesso de Kawase, para acesso lá à região da basilar, lá atrás na fossa posterior, né, vendo a saída do trigêmeo lá no tronco, e ele entrando no cabo de Meckel aqui no seio cavernoso. Então a gente tem que saber onde está a carótida petrosa, porque ele é um limite importante na nossa petrosectomia anterior. Carótida petrosa está aqui. E aí percebam então que a carótida petrosa ela vai estar aqui, ela vai passar por trás do trigêmeo e quando ela chegar na entrada do seio cavernoso aqui por trás, ela então vira carótida cavernosa. E aí então vamos tirar o trigêmeo da nossa frente? E quando a gente tira o trigêmeo da nossa frente, a gente tem exatamente essa imagem aqui. A carótida petrosa subindo, percebam que eu virei a imagem, tá? Tá ao contrário agora. Tá virado para o lado de lá, desculpe. Ao contrário, a mão aqui na tela. Carótida petrosa, ela sobe, então ela entra no seio cavernoso, aí percebam, parte ascendente, joelho posterior, a gente tem então a parte horizontal, o joelho anterior até chegar onde está aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é onde eu já fiz a minha clinoidectomia anterior, onde eu tenho aqui o anel dural proximal e o anel dural distal. Percebam aqui, ó, o terceiro nervo craniano, como entrando no seio cavernoso, então como se fosse um limite superior. A clinoide anterior, na borda antero-superior, é o limite do seio cavernoso. Então acabou o seio cavernoso, acabou o segmento cavernoso, começa o segmento clinoideu que está logo embaixo da clinoide que já foi retirado aqui. Anel dural distal, acabou o anel dural distal, a gente começa o segmento oftálmico, segmento supraclinoideu. Então são esses os ramos da carótida cavernosa. Então a gente tem ramo ascendente, joelho posterior, horizontal e joelho anterior. Só para dar uma olhada aqui, lembra que eu falei para vocês, a artéria hipofisária inferior irriga neurohipófise, né, hipófise posterior, e sai da onde? Do joelho posterior da nossa carótida cavernosa. Tá bem aqui, ela saindo e indo lá para a neurohipófise. Tá? Bem tranquilo da gente ver e identificar. Muito importante para acessos endonasais, para retirada de tumores de hipófise, quando a gente vai descolar a parede medial do seio cavernoso, eu tenho que lembrar que ela está aqui. E aí, perfeito. Passou o cavernoso, passou aquela estrutura que a gente já mostrou para vocês, que é onde está então o nosso anel dural, né, tanto distal quanto proximal, onde estaria a nossa clinoide anterior. Passei aquilo ali, para cima do anel dural distal, eu tenho segmento supraclinoideu. Segmento supraclinoideu, o mais importante ramo do segmento supraclinoideu é a artéria oftálmica, e aqui eu consigo ver o meu segmento supraclinoideu e eu consigo ver a minha artéria oftálmica, saindo geralmente da sua superfície superomedial da carótida e correndo sentido lateral para entrar no canal óptico inferolateral ao nervo óptico. E essa é uma relação importantíssima. Ela surge lá, superomedial, super mais medial, vamos dizer assim, e indo para inferolateral ao nervo óptico. Essa relação da artéria oftálmica é importantíssima quando ela está entrando no forame óptico, no canal óptico, desculpa. Quando ela está entrando ali, isso é cobrado pra caramba pra gente em prova. Então a gente tem que saber disso. Segmento oftálmico ainda tem outra artéria que sai para a medial, na parede medial da carótida interna. No segmento oftálmico, a artéria hipofisária superior, que vai irrigar a adenopófise, a haste hipofisária e também o quiasma óptico. E aí, é sempre assim no segmento oftálmico? A artéria oftálmica sempre sai nesse lugar que eu falei para vocês? Sempre entra naquela posição no canal óptico? Não, não é assim. Ela pode surgir mais medial e correr medial inferior. Ela pode surgir lá no segmento cavernoso, né, abaixo da clinoide, percebe aqui, e às vezes nem entra no canal óptico, ela vai pela fissura orbital superior. Ela pode também surgir dentro do canal óptico? Pode, tudo isso pode acontecer, são variações anatômicas do segmento oftálmico, da artéria oftálmica nesse segmento. Então é muito importante a gente identificar essas variações quando a gente vai fazer a cirurgia de um aneurisma, para eu poder saber que quando eu estou fazendo a cirurgia do aneurisma oftálmico, a artéria mais importante é a artéria oftálmica. Ela que eu tenho que estar ciente de onde ela está. E quando tem aneurismas de artéria oftálmica, ele pode estar em qualquer lugar desse segmento oftálmico. Então não é um aneurisma de artéria oftálmica. Ele é um aneurisma de artéria carótida interna do segmento oftálmico. E dentro do segmento oftálmico, que vai desde lá do anel dural distal até a origem da comunicante posterior, eu posso ter aneurisma. E esse aneurisma pode ser para medial, esse aneurisma pode ser para lateral, esse aneurisma pode ser para cima, esse aneurisma pode pegar segmento cavernoso junto, ele pode ser tão grande que ele vai pegar os dois, ele pode vir tão posterior que ele está quase se comportando como um aneurisma de comunicante posterior, e a gente tem vários tipos de aneurisma. E a gente tem que entender cada um desses tipos, por quê? Um aneurisma voltado para medial, a minha artéria de maior importância é a hipofisária superior. Um
Um aneurisma voltado para cima, lá perto da clinoide e perto do nervo óptico, perto do canal óptico, é um aneurisma importante, a artéria de mais importância é a oftálmica. Um aneurisma que pega ali para baixo e desce até o segmento clinoideu, ele é muito importante porque eu preciso, para ver o colo dele, eu preciso fazer a clinoidectomia anterior. Então eu tenho que saber identificar qual que é o subtipo desse aneurisma para eu poder entender como eu vou fazer a clipagem desse aneurisma. E como eu faço a clipagem desses aneurismas que são próximos à clinoide? Fazendo a clinoidectomia anterior. Essa é a grande chave dos aneurismas de artéria oftálmica. Porque os aneurismas de artéria oftálmica que são próximos da clinoide, para eu ver o colo, para eu conseguir ver a artéria oftálmica bem, fazer minha clipagem com segurança, eu preciso tirar a clinoide anterior, que nada mais é do que a ponta, a parte mais medial da asa menor do esfenoide. E como eu tiro a clinoide anterior? Quais são os attachments da clinoide anterior? Primeiro deles e mais lateral, borda medial da asa menor do esfenoide. Mais lateral, desculpe, aqui nessa região. E aí, mais medial, que buraquinho é esse aqui? Canal óptico. Então, teto do canal óptico é um attachment. E o último está por baixo. Então aqui só para a gente revisar, ó, a gente tem a borda lateral aqui, onde está aqui a asa menor do esfenoide. Aqui eu tenho o teto do canal óptico, tenho 2 attachments. Tenho 2, e cadê o terceiro? O terceiro está aqui, ó. Tá vendo a nossa clinoide, quando a gente vira a visão? Eu tenho aqui uma ponte óssea. Uma ponte óssea que está entre o nervo óptico e a carótida. Essa ponte óssea é chamada de pilar óptico, esse é o nosso terceiro attachment. É asa menor do esfenoide, teto do canal óptico e pilar óptico. Tirei esses 3, minha clinoide fica móvel e eu posso tirá-la dali. Importante, no fundo da clinoide, quem que está ali? Carótida. O principal risco dessa, além de você escapar o dedo e lesar qualquer coisa ali intracraniana, se você for fundo, você vai ou lesar a carótida, ou se você for aqui, ó, percebe que quando está drilando o pilar óptico, qual é o final do pilar óptico? Aqui, ó, seio esfenoidal. Então, se você for muito fundo e drilar o pilar óptico, você cai dentro do seio esfenoidal, você pode então deixar o paciente com uma fístula licórica. Então, comunicando a parte do seio esfenoidal com a parte intracraniana. Então, tem que prestar atenção nessa anatomia óssea para você entender também a anatomia vascular que está por trás dessa anatomia óssea. E como eu faço o step by step dessa clinoidectomia anterior? Tiro dura mater, tiro na parte mais medial teto do canal óptico, tiro na parte mais lateral a parte da asa maior do esfenoide, então tirei 2 attachments aqui. Posso cavitar, posso tirar em bloco, aqui você que decide. No próximo você vai achar aonde está o pilar óptico, vai então, e com segurança tirar o pilar óptico, abrir o anel dural distal e identificar lá no finzinho, ó, onde está a artéria oftálmica. Então tirei a clinoide, abri o anel dural, identifiquei a artéria oftálmica, clipei o aneurisma. Simples assim, parece fácil, né? Mas na prática não é tão fácil assim. Passamos o segmento oftálmico, a gente vai para o segmento comunicante, que é onde está a artéria comunicante posterior. Percebam ela aqui, nascendo da região da borda inferolateral da artéria carótida interna. E com relação aqui ao nervo oculomotor. Então percebam aqui, o nervo oculomotor, ele está inferolateral à comunicante posterior. A gente tem o nervo óptico, inferolateral, nervo óptico carótida, inferolateral, a carótida, nervo oculomotor. Comunicante posterior saindo da borda lateral, inferolateral da carótida interna, e o nervo oculomotor está inferolateral à comunicante posterior. Importante, o nervo oculomotor, para essa relação que eu falei para vocês, é da comunicante para o nervo oculomotor. E se eu quiser falar ao contrário, né? Então, a comunicante posterior está superomedial ao nervo oculomotor. Percebe a brincadeira? Brinquei com vocês, jogo de palavras que confunde você na sua prova e que é a mesma coisa, mas que você pode se confundir. Então eu não vou deixar você se confundir, fica tranquilo. E aí então é o seguinte, percebe então essa relação para a gente entender que aneurismas que então estão voltados para lateral e aneurismas que estão voltados para inferior têm mais chance de comprimir esse nervo oculomotor. Também, aneurismas voltados para posterior podem comprimir? Pode, porque lá atrás, na chegada da comunicante posterior na cerebral posterior, o nervo oculomotor está aqui também. Então, ele pode comprimir posterior também? Pode. Então, percebam que os aneurismas de comunicante posterior vão ser os que vão comprimir o nervo oculomotor. Ótimo. Quais artérias e quais ramos eu tenho que lembrar da comunicante posterior? Essas aqui, ó. Tá vendo um monte de arterinha saindo aqui do terço proximal da comunicante posterior? Qual que é o terço proximal da comunicante posterior? Quais são os nomes dessas artérias? A gente tem aqui as artérias tálamo-perfurantes anteriores.
E a principal delas, e a mais calibrosa, é chamada de artéria pré-mamilar. A gente geralmente tem 7 a 8 e a mais calibrosa é chamada de pré-mamilar. Então percebam os aneurismas, como eu comentei para vocês. Esses aneurismas eles podem ser todos acima da tenda, pode estar acima e abaixo da tenda, ele pode estar lá mais para inferior à tenda, né, infratentorial totalmente, e aqueles que vão para lateral e para inferior tem mais chance de comprimir o nervo oculomotor. E aí, olha só que legal. O que você vai se preocupar quando você vai clipar um aneurisma de comunicante posterior? Lá no oftálmico eu me preocupei com a artéria oftálmica. Aqui no de comunicante posterior eu vou me preocupar com quem? Ah, eu vou me preocupar com a comunicante posterior. Não, não é. Lógico, você não vai clipar comunicante posterior, todo mundo saindo clipando à vontade. Por quê? Tem que pensar numa coisa, padrão fetal. Quando você tem um padrão fetal, a comunicante posterior irriga a circulação posterior. P1 é hipoplásica naquele lado e quem irriga a circulação posterior é a circulação anterior. Então, nesses casos, a comunicante posterior é importantíssima. Nesses casos, você tem que tomar conta dela. Mas, se ela não é fetal, tem outro vaso que é importante? Tem. Aqui, ó, coroideia anterior. Coroideia anterior irriga a cápsula interna. Braço posterior da cápsula interna. O que é isso? Motricidade. Se você clipa isso aqui, acabou. Você deixa o cara hemiplégico. Para que você vai fazer isso? Você tem que identificar o seu colo proximal, exatamente onde ele está, identificar onde está a coroideia anterior e então clipar. Você não clipar acidentalmente a coroideia anterior. Então, o mais importante no aneurisma de comunicante posterior é identificar a coroideia anterior. Esse é o ponto principal da sua cirurgia de clipagem do aneurisma de comunicante posterior. Ah, mas e a comunicante posterior? Eu consigo ver? Consegue. Ah, mas aqui está muito ruim, eu não consigo ver ela aqui. Olha aqui onde você pode ver ela, ó. Ela nasce inferolateral, mas ela corre no sentido superomedial. Então essa é a grande dica. Você pode clipar o aneurisma aqui, e para você ver se a sua comunicante posterior está patente ou não, você vem aqui, ó, nesse triângulo, triângulo óptico-carotídeo, e vê ela no seu percurso, se ela está patente ou se ela não está patente. Segmento coroideu. Segmento coroideu, ele está logo acima, coroideia anterior, já comentei para vocês, irriga a cápsula interna, braço posterior da cápsula interna, muito importante, motricidade, show de bola. E para onde ela vai? Nasce mais ou menos um pouquinho posterior à carótida interna, né? E então o que acontece ali, ela vai direto para irrigar lá os ventrículos, entrando no ponto coroideu inferior. Entrou no ponto coroideu inferior, é aqui que você tem que ter esse red flag aqui, que ela vai correr cisterna intrapenincular, cisterna crural, ponto coroideu. E a conexão? Qual é a conexão que você falou, César, que você ia juntar cerebral, carótida interna com cerebral posterior? Bom, a conexão está exatamente aqui, ó. Está bem ali na parte mais inferior e essa arterinha bem aqui, ó. A comunicante posterior não chega lá na cerebral posterior? Ela não tem esse nome justamente porque ela conecta circulação anterior com circulação posterior? Então essa é a conexão. E a conexão por quê? Olha só nessa imagem aqui, ó. E aí, nessa imagem aqui. Essa é a conexão. Olha só, eu estou no acesso transsilviano. E olha quem eu estou vendo. Eu estou vendo carótida, eu estou vendo comunicante posterior, eu estou vendo cerebral posterior, eu estou vendo cerebral posterior e aqui cerebral posterior no segmento P1, segmento P2. Então eu já estou te falando aqui a primeira parte. A divisão do segmento P1, que vai desde a bifurcação basilar até a origem da comunicante. E daqui para frente eu tenho P2. Então, aqui está a nossa conexão. Conectei a carótida com a cerebral posterior. Por isso que eu não vou para cerebral médio e para cerebral anterior, porque eu estou fugindo do rumo. Eu quero entrar no seu rumo. Eu quero te mostrar lá na cisterna silviana, na cisterna carotídea, o que você vai ver. E quando você adentrar ali na cisterna carotídea, através desses triângulos, o que você vai ver lá atrás também. Então é muito importante a gente fazer essa conexão. Por isso que eu separei a aula dessa maneira. Para a gente chegar aqui na cerebral posterior e eu te falar. O segmento P1, ele vai da bifurcação na basilar até a comunicante posterior. E o segmento P2? Segmento P2 chama segmento P2A anterior, que está na cisterna crural, e o segmento P2P, que está na cisterna ambiens. E qual é o limite entre os dois? Sucolateral mesencefálico, onde está presente a veia lateral mesencefálica. Então, o que divide cisterna ambiens e cisterna crural é o sucolateral mesencefálico, onde está a veia lateral mesencefálica. P2A é mais anterior e P2P é mais posterior. E aí tem a pegadinha aqui. O P2P está na cisterna ambiens e não é P2A que está na cisterna ambiens, é o P2P. Então não confundam, não dá para fazer essa brincadeira aqui de letras quando a gente está falando aqui. E aí é o seguinte, P2P está na cisterna ambiens acaba onde? Colículo superior, que dá início dali para frente à cisterna quadrigeminal. E a gente tem então P3, que é o segmento quadrigeminal. E o segmento P3 ele vai entrar lá na fissura calcarina, dando então origem ao último segmento, segmento P4, segmento calcarino.
E os ramos? Era só isso que eu precisava saber? Não, tem que saber os ramos. Quais são os ramos? P1, a gente tem os mais importantes, as tálamo-perfurantes posteriores. E quando eu falo de tálamo-perfurantes posteriores, eu tenho que falar de uma variação anatômica importante. Uma variação anatômica que é a artéria de Percheron. A artéria de Percheron, as tálamo-perfurantes, elas saem da superfície superior e posterior logo ali de P1, né? Próximo à bifurcação basilar, lá na cisterna interpeduncular, a gente vai ver a anatomia, fica calmo. E nesse contexto, a gente tem várias tálamo-perfurantes posteriores. Mas existe uma variação anatômica onde, ao invés de ter várias, a gente tem uma só. Essas artérias, elas irrigam a superfície, a parte medial do tálamo, né, ali no central core. Então, uma isquemia bilateral do tálamo, por uma oclusão de uma artéria única, seria só a artéria de Percheron, que uma artéria única, essa variação anatômica, irriga os dois tálamos bilaterais. P2A. P2A, a gente tem a artéria hipocampal, a artéria temporal anterior e tem a artéria coroideia póstero-medial. Tá? P2A, póstero-medial. Quando a gente vai para P2P, a gente tem temporal médio e posterior, tálamo geliculado e coroideia póstero-lateral. Não tem nada a ver com a coroideia anterior, essas duas artérias aqui. A gente tem coroideia anterior, coroideia póstero-medial e coroideia póstero-lateral. E aqui estão nossas duas. Na P2A a gente tem póstero-medial e P2P a gente tem póstero-lateral. E na P3 e P4 a gente tem os últimos ramos, e aqui pergunta batida na nossa prova, quais são os últimos ramos da nossa cerebral posterior? Parieto, occipital e calcarino. E aí só para a gente revisar lá atrás, aquela variação anatômica que tem uma artéria só, artéria de Percheron. Agora vamos colocar a anatomia nesse contexto. Te mostrei o esquema está todinho aqui, né, todo desenhado. E olha por que o esquema está assim. Aí vamos dizer, pô, você me mostrou de ponta cabeça? Sim, tá de ponta cabeça, que se a gente for ver a anatomia. Mas aqui então a gente tem o mesencéfalo. Olha aqui no mesencéfalo que legal, a gente tem a cisterna interpeduncular, dando a volta a cisterna ambiens, cisterna crural, desculpa, na volta a cisterna ambiens. Olha aqui o limite entre as duas, ó. Sulco lateral mesencefálico, para frente é pedúnculo, para trás é teto mesencéfalo, e mais para trás, na verdade, é o teto, né? Mas assim, aqui a gente tem a região da divisão de P2A e P2P, onde está aqui, olha que bonitinho aqui, ó, a veia lateral mesencefálica. Tá? Colículo superior, chegou na cisterna quadrigeminal P3, entrou lá na fissura calcarina P4. Tudo tranquilo? Então vamos por segmentos agora. O que eu vou ver no meu acesso transilviano, aqui é nosso ponto de conexão, que a gente já tinha comentado. Comunicante posterior chegando lá atrás, o que está para antes da comunicante posterior proximal, a gente tem P1, que está para distal da comunicante posterior P2. P1 da onde saem as talamo-perfurantes posteriores, que são exatamente essas aqui que estão na cisterna interpeduncular. Percebam que até P2A eu consigo ver bem na cisterna silviana por transilviana. Pô, se eu forçar muito eu consigo ir lá para trás, mas cara, você vai ter que puxar muita coisa aí. E olha aqui, ó. Eu tenho então cisterna interpeduncular, cisterna crural, cisterna ambiens. Olha o que eu abri para chegar nessa visão aqui, ó. Corno temporal do ventrículo lateral. Então eu posso ver cisterna crural e principalmente cisterna ambiens abrindo a fissura coroideia do corno temporal do ventrículo lateral? Posso. Né? Mas calma, a gente vai chegar lá, porque antes disso tem um acesso na frente que é o acesso subtemporal. Eu posso ir transilviano, mas eu posso muito bem levantar o meu lobo temporal, fazer uma craniotomia pré-temporal, levantar meu lobo temporal e ver de frente para trás aqui, ó, carótida, comunicante posterior, chegando na cerebral posterior, e aqui quem que é essa aqui, ó? E você consegue ver o comprimento dela todinho, diferente de uma parte só que você consegue ver pelo segmento transilviano, pelo acesso transilviano. Aqui você vê P2A todinha e até P2P também. Mas aí então a gente tem, pode até complementar isso. Eu posso complementar isso com acesso, com a subtemporal, fazendo junto a petrosectomia anterior que eu tinha comentado com vocês. Eu consigo ver mais baixo na fossa posterior, eu consigo ver a origem do nervo trigêmeo e eu consigo ver muito bem cisterna crural e ambiens ali. Olha o quarto nervo passando por elas ali, que bonito que ficou essa imagem. E por último, a gente tem aqui o acesso transtemporal, como eu falei, tiro, giro médio, giro temporal médio, chego no ventrículo lateral, no corno temporal do ventrículo lateral, abro a fissura coroideia desde o ponto coroideu anterior, ponto coroideu inferior para trás, que está bem aqui, é o ponto coroideu inferior, eu venho abrindo para trás, e eu vou ver então cisterna ambiens principalmente e uma partezinha da cisterna crural também. Muito tranquilo até aqui. E aí você estava falando tudo da frente, tudo acesso pela frente, pela frente, pela frente, quando eu chego em P3. Cheguei em P3, eu vejo aqui, ó, o que eu vi aqui em P3? Eu vejo a cisterna quadrigêmea, onde está aqui a região da pineal.
Por que acesso que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um acesso supracerebelar e infratentorial aqui por trás. Craniotomia suboccipital. E aqui então eu consigo ver P3. Se eu tiver aneurisma de P3, é esse o acesso que eu vou fazer. E P4, relaxa, nem esquenta com isso. Pronto, finalizamos tudo isso. E eu quero te lembrar aqui que a gente não viu só supracerebelar e infratentorial. A gente viu tudo isso aqui. Carótida interna, cada segmento dela, os aneurismas, a clinoidectomia anterior, os segmentos da cerebral posterior, os ramos da cerebral posterior e também os aneurismas e como acessá-los. Então percebam que cada segmento você consegue ver por um dos acessos que eu falei para vocês. E aí, dependendo desse segmento, você faz um acesso diferente. Muito mais tranquilo a revisão do róton dessa maneira, concordo? Eu acho que a gente conseguiu entregar muita coisa aqui para vocês e espero que vocês agora consigam olhar para o róton com outros olhos, vendo essa visão, juntando o simples com o complicado. Muito obrigado, pessoal.